Então, Reginaldo, olha só. Já disse tudo. Pois bem, o ex-presidiário Lula aproveitou uma entrevista para um blogueiro amigo, ao portal UOL, e criticou a postura pública do presidente Jair Bolsonaro diante da pandemia do coronavírus. Para o petista, o atual ocupante do Palácio do Planalto desinforma e desmobiliza a população ao se declarar contra medidas de isolamento. O petista aproveitou o espaço para fazer novos afagos virtuais também ao governador João Dória. Abre aspas. Ele tem se comportado de forma muito mais verdadeira do que Bolsonaro. O problema está sempre na mão de governador e prefeito. Recentemente, ambos já tinham trocado afagos no Twitter e isso o Brasil não esquece. Sobre a saída de Moro do governo, o ex-presidiário afirmou o seguinte, abre aspas, Moro pode ser nome forte em 2022. Quero ver se está preparado para fazer isso. Uma coisa é ter proteção da toga e falar o que quiser sem poder ser retrucado. Outra é participar de debate, enfrentar a rua. Isso eu quero ver. Não é um pensamento único. Ele tem que ouvir o pensamento da rua. Temos 2 pontos aqui, meu caro Augusto Nunes. Primeiro, um afago do presidiário ao governador João Dória. Mas principalmente a questão do Lula, falando sobre o isolamento social, ele deveria permanecer em isolamento. Ainda que naquela cela gourmet da Polícia Federal, ele nunca deveria ter saído de lá. Esse é o ponto. Ele se acostumou com o isolamento e deveria permanecer lá até o fim dos seus dias, o que deve coincidir com o cumprimento do tamanho da pena que ele tem. É o tipo de isolamento que ele merece e também ele foi castigado pelo isolamento político em relação ao povo. Ele não foi condenado pelo povo a só falar para plateias amestradas. Eu repito, desde 2007, quando ele conheceu a lendária vaia do Maracanã, porque ali o Nelson Rodrigues falava muito dessa vaia, uma experiência inesquecível que eu espero jamais viver, o Lula viveu. Ele nunca mais apareceu para plateias independentes. Ele é que não sabe o que é se apresentar às ruas. Tenta passar sozinho, atravessar sozinho o viaduto do Chá, por exemplo, ele vai saber o que é uma pesquisa física, uma pesquisa ali, ao vivo, de popularidade. Se ele chegar ao final do viaduto, ele já estará no lucro. Pois bem, ele faz o elogio ao João Dória porque ele sempre foi um oportunista. Ele tenta se ligar a quem convém. Ele faz qualquer negócio, o Lula, desde que seja ele o beneficiário. Ele é o dono de tudo. E como ele só tem sabujos ao redor, só tem vassalos no seu entorno, gente que só diz amém, então ele acha que pode fazer qualquer coisa. Lembra quando ele levou o Haddad para mendigar o apoio do Maluf e posou ao lado do Maluf, que ele chamava de o grande ladrão do Brasil, depois chamou o Sarney de o grande ladrão da Nova República e em seguida se amaziou politicamente com o Sarney. O Lula é isso aí. O Lula é isso aí. O Dória que se cuide e o mantenha à distância. Agora, ele com o Moro propõe o mesmo teste. O que vocês acham que aconteceria se num dia, sem avisar, sem segurança, sem nada, o Moro aparecesse numa das extremidades do viaduto do Chá, que é por onde passa a maior multidão, São Paulo é um corredor de multidões permanentes, e aí o Moro tenta fazer a travessia do viaduto. E num outro dia, o Lula tenta fazer o mesmo percurso. Quem que vocês acham que chegaria ileso ao outro lado? O Moro seria carregado. O Lula, eu quero ver, ele ainda vive numa realidade paralela que o mantém nos tempos em que o Brasil, que se deixa enganar por qualquer prestidigitador de galinheiro, como é o caso do Lula, no tempo em que ele era um grande presidente popular, que ele tinha criado o Brasil Maravilha. Hoje ele é visto como um farsante, ladrão,
né, lavador corrupto, lavador de dinheiro, que já está condenado a muitos anos de prisão e que foi solto pelos Gilmares Mendes da vida, e essa turma que está aí no Supremo. Senão ele estaria isolado lá. Agora, foi ele que chamou a H1N1 de gripezinha, e assim a tratou. E a H1N1 até hoje infecta e mata brasileiros. O Lula chamou depois ele voltou a qualificar a crise financeira, econômica de 2009 de marolinha, e era um tsunami, né? E o Brasil começou a quebradeira que resultou no impeachment da Dilma Rousseff. E o Lula, ele se vê como o presidente do passado, né, que tapeava o Brasil. Ele é uma figura que não existe mais, que enxerga um Brasil que também já não existe. É isso. Perfeito, perfeito. Zé Maria Trindade, vem bater bola com a gente. É, sim, com prazer. Olha, é o seguinte, eu estou muito ansioso aí para passar as eleições municipais, para a gente dar uma sacudida nas urnas e ver quem é que fala pelo povo aqui no Brasil. Eu tenho uma impressão muito clara de que uma nova geografia política está sendo formada. O PT está finalmente ocupando um lugar de nada na sociedade brasileira e crescendo ali grupos, né, antagônicos entre si que são maiores do que o PT. O Lula sempre se aproveitou deste confronto. Imagine que ele desafiou, né, foi ele que desafiou o Paulo Maluf para andar no centro de São Paulo e tal. Por que ele não aceita agora esse desafio? Vai dar uma volta na Avenida Paulista, vai dar uma volta na Avenida Afonso Pena em Belo Horizonte, mas em dias normais, não agora, para ele sentir o que é o apoio do povo e o que é a rejeição do povo. Um político tem que estar aí muito feliz quando recebe apupos, mas também ele tem que saber encarar o que é uma rejeição. A rejeição pelo PT vai levar à falência várias carreiras políticas. Tudo que se alia ao PT hoje é sinal de fracasso. Então o ex-presidente Lula não tem lugar de fala, ele não pode criticar nem o presidente Jair Bolsonaro e nem outro, né? E agora imagine, ele que criticou e continua criticando o Sérgio Moro, né? Hoje nós falamos aqui sobre o erro do presidente Bolsonaro em criticar diretamente, personificar ali as críticas ao ministro Alexandre de Moraes, que o julgou. Agora, o Lula pode? Não pode. Ele não pode criticar o juiz Sérgio Moro. Sérgio Moro estava com a toga e com as provas e com o processo nas mãos, né? E ele foi confirmado por outros julgamentos, né? Não cabe ao ex-presidente Lula criticar o ex-juiz e o ex-ministro Sérgio Moro, né? Agora, a relação dele com o Dória, eu, sinceramente, não entendo muito, não. Porque parece aquele beijo da morte, aquela história da máfia italiana, quando beija, significa que aquele será um eliminado em seguida. Porque não acrescenta em nada e prejudica em muito, né? Então, eu não entendo muito bem essa relação, não. Sobre o seu desafio, né? Por que ele não sai na rua, não vai ao viaduto do chá, como disse o Augusto Nunes?